Olá, Itavuano, tudo bem? Vamos para a nossa quarta aula online e hoje a gente vai começar um assunto novo, né? A gente encerrou a Revolução Francesa, terminou tudo lá relacionado à Revolução Francesa e agora a gente vai começar o assunto do próximo livro. Então, a partir de hoje, a gente começa com o livro 2 de História, beleza? E no livro 2 de História, aí na página 4. Se vocês estão acompanhando aí, vocês viram que a gente vai falar sobre os Estados Unidos. Muito interessante, né? Os Estados Unidos está bastante em palco aí. É, a gente tem bastante coisa interessante para falar sobre as diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos. Bom, primeiramente, a gente vai ter que diferenciar é, como foi a colonização dos Estados Unidos e como foi a colonização do Brasil, né, ou da América Latina, de maneira geral. América Latina, vocês sabem, é toda a região do continente americano que foi colonizada por países latinos, ou seja, por Portugal e Espanha. Enquanto a América anglo-saxônica é a região da América que foi colonizada pela Inglaterra, né, por países que é um país anglo-saxão. E por isso essa diferença. No caso do Brasil e da América Latina como um todo, a colonização ela foi exploratória, né? Os países, aliás, as colônias que eram aqui das Américas, fundada pelos portugueses e pelos espanhóis, elas tinham que obedecer ao chamado exclusivo colonial. O que era o exclusivo colonial? A colônia só podia exportar para a metrópole e só podia importar produtos da metrópole. E geralmente a colônia exportava produtos primários para a metrópole, ou seja, produtos de menor valor, como produtos agrícolas e minérios, como a prata, que era exportada pela colônia do Peru, e no caso do Brasil, o açúcar, que era exportado. Né? Então você tem produtos sempre ou agrícolas ou produtos minerais, geralmente era isso. Enquanto que a colônia importava produtos que eram manufaturados, ou seja, produtos que eram trabalhados e por isso mais caros. A colonização na América Latina ela foi exploratória. Então as pessoas aqui elas não vinham com família, não vinham com nada. Geralmente vinham homens com o objetivo de lucrarem o máximo que eles puderem e voltar para a Europa. Basicamente isso. Então uma exploração, uma colonização exploratória. Com o uso da mão de obra escrava, principalmente no Brasil, em alguns lugares da América Espanhola, e também o uso da mão de obra escrava indígena, também em muitos lugares ali da América Espanhola. Então, essa é a característica da América Latina, né? Uma colonização mais exploratória. Por outro lado, a gente vai ter aí os Estados Unidos. E aí vai ser a grande diferença aí para a gente poder fazer esse contraponto. Primeiro porque foi uma colonização tardia. Se a gente for ver as datas, por exemplo, os espanhóis chegam ali na América Central em 1492. 1492. Já os portugueses chegam em 1500. E os ingleses? Eles vão chegar quando? Eles chegam somente 100 anos depois que eles começam a se estabelecer
ali na região atual de Nova York. Então, a colonização inglesa da região que depois se torna os Estados Unidos, ela é tardia, ela acontece depois. Segundo, é uma região gelada e é uma região que não tem, por exemplo, não tinha grandes minérios para você tirar de maneira muito fácil, como os espanhóis fizeram no Peru e no México. E também não tinha um clima bacana para você produzir açúcar, né? O clima, na verdade, lá era bem parecido com o da Europa, né? Um clima mais gelado, um clima de estepe. Então não tinha nada muito interessante lá. Por isso que os espanhóis nem ligaram muito. Fica aí para vocês. Foi o que sobrou. Os ingleses e os franceses pegaram basicamente o que sobrou das Américas. Por isso, nessas colônias que vão ser fundadas pelos ingleses, elas vão ter características muito particulares. Ao total, os ingleses vão fundar 13 colônias. Mais na região do que é hoje a parte leste dos Estados Unidos, né? Nova York, Nova Jersey, Georgia, Virgínia, Connecticut. Então, todas essas regiões são fundadas e são as colônias originais, chamadas os estados originais, as colônias originais. São 13 em total. Ao sul, as colônias do sul tinham um clima um pouquinho mais quente, porque eram próximo ali do Golfo do México. Então ali dava para você plantar uma agricultura de exportação. Então nas colônias do sul, como a Virgínia, a Geórgia, os ingleses vão instalar as chamadas plantations. O que é a plantation? A plantation era uma produção agrícola voltada para o mercado externo em grandes propriedades, que eram os latifúndios, e com o uso da mão de obra escrava. Essas 3 características. Então isso é uma plantation. Tá? Usar a mão de obra escrava em uma grande propriedade para produzir um produto agrícola para exportação. Que produto agrícola que eles vão produzir nessas colônias do sul? Principalmente algodão. Existiam outros produtos que eram de menor quantidade, mas principalmente o algodão. Por que o algodão? Porque o algodão vai ser bastante importante para a indústria têxtil. Vamos lembrar que a Inglaterra vai passar pela Revolução Industrial. E o primeiro grande produto que eles vão exportar é tecido. E para você fazer tecido, você precisa de algodão. E quem vai produzir esse algodão? O sul dos Estados Unidos. O sul das 13 colônias, melhor falando. Não existe Estados Unidos ainda, mas são essas 13 colônias inglesas. Enquanto isso, as colônias do norte, que eram menos valorizadas, vão ter vão receber uma grande quantidade de imigrantes ingleses que fugiam das perseguições religiosas na Europa, na Inglaterra especificamente, né? Vamos lembrar que a Inglaterra, a gente viu isso ano passado, né? Teve a reforma protestante do Henrique VIII. O Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e instalou a sua própria religião protestante lá, que é o anglicanismo, que existe até hoje na Inglaterra. Porém, outras minorias religiosas foram proibidas de atuarem na Inglaterra, como, por exemplo, era o caso dos puritanos. Os puritanos também eram protestantes e os calvinistas, mas eles eram proibidos de exercerem a sua religião. E o governo inglês também já estava querendo dispensar esse pessoal, porque eles estavam dando muito problema, né? Esse pessoal aqui fica tentando espalhar essas religiões aí que a gente não quer.
Vamos lá, vamos pra América. E aí é que os puritanos e calvinistas, principalmente, vão se mudar com as suas famílias para as colônias do norte. E aí eu vou frisar isso para vocês, porque essa diferença vai ser fundamental, fundante entre a América Latina e os Estados Unidos. Eles se mudam para os Estados Unidos com as suas para as 13 colônias, ó, para as 13 colônias inglesas com as suas famílias. Se mudam para as colônias do norte. Lembrando que as colônias do sul, você também vai ter o uso do trabalho escravo, você vai ter um tipo de produção muito parecida com a do Brasil, na verdade, né? Do Brasil colonial. Mas as colônias do norte dos Estados Unidos, não. As colônias do norte dos Estados Unidos vão ter pequenos proprietários que produziam para subsistência. Então eles não vão produzir para o mercado externo, mas eles vão produzir para subsistência. E eles vão se mudar para lá, não com o objetivo simplesmente exploratório, vir, lucrar no máximo que eu puder e voltar para a Europa, mas com o objetivo de fixar e de criar um lar nessa cidade, nesse local. Vamos lembrar também que existiam povos indígenas, da mesma forma como existia no Brasil, existia na América Latina. Existiam os povos indígenas, como os Cherokees e os Apaches, que viviam na região dos Estados Unidos. E esses povos vão entrar em conflito com a colonização dos ingleses. E em muitos casos vão ser mortos, vão ser dizimados, as suas tribos vão ser destruídas. Então tudo é um processo bastante violento. Mas a grande diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, entre o Brasil e a colonização do Brasil portuguesa e a colonização dos ingleses, inicialmente, é isso. Grande parte dos ingleses que se mudam vão com suas famílias e passam a ter produção de subsistência no norte. Essa produção de subsistência ela vai evoluir para uma produção de produtos manufaturados. Isso quer dizer que, ao contrário da América Latina, que você não tinha produção de produtos manufaturados, você tinha que exportar tudo da sua metrópole, nos Estados Unidos, nas 13 colônias inglesas, você teve uma produção de produtos manufaturados. Isso quer dizer que aquele exclusivo colonial que eu falei no início, que existia para a América Latina, não existiu para as colônias inglesas, para as 13 colônias inglesas. Tá? Eles não tinham essas obrigações, eles podiam ter uma produção interna. E eles vão se beneficiar muito de um comércio que é o comércio triangular, que acho que foi conhecido como comércio triangular, essas 13 colônias. Primeiro, essas 13 colônias elas vão ter muito mais liberdade econômica, né, como eu falei. A Inglaterra não ligava muito. Deixa eles lá, sem problema, né? Mas eles estão produzindo suas próprias manufaturas. Deixa. Então a Inglaterra realmente, eu estou brincando assim, mas a Inglaterra realmente não vai ligar muito para as 13 colônias e por isso eles vão ter muito mais liberdade econômica. Basicamente isso. E vão se beneficiar desse chamado comércio triangular. No comércio triangular, o que eles faziam? Eles vendiam o algodão que era produzido no sul para a Inglaterra. Com essa grana, né, se comprava escravizados e esses escravizados iam para as Américas, que eram a base da produção de mais algodão. Então, por isso o comércio triangular, né? Sai das 13 colônias, vai para a Inglaterra, da Inglaterra para a África, da África retorna para as 13 colônias com escravizados. Então, isso é um comércio triangular.
Tá? Então esse é o contexto e a diferença, né, das 13 colônias em relação à América Latina. Tá? Na próxima aula, nossa aula presencial, eu vou falar mais sobre a independência, né? Como esse território, que é hoje os Estados Unidos, se tornou os Estados Unidos e se tornou aí o primeiro país das Américas a se tornar independente, em 1776. Então, os Estados Unidos foi o primeiro país das Américas a se tornar independente. Deixa eu perguntar para vocês, qual foi o segundo? Mas aí vocês me respondem na aula. Até mais.